Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Eu não sei como foi o dia anterior, eu não sei como foi a noite, como foi a madrugada, como já está sendo esse dia. Eu vim dizer para você que quando a gente prioriza as coisas de Deus, a nossa vida, ela se estende numa amplitude que diante dos nossos olhos outrora nós não enxergávamos. Mas para que isso aconteça, para que o poder de Deus se manifeste, obviamente precisa de alguma ocasião contrária, algo que fuja do nosso controle, mas que esteja sob o controle de Deus. Milagre nada mais é do que uma intervenção divina para poder suprir, mudar, de uma certa forma, socorrer-nos. Isso que é um milagre. Então, se você está precisando de um milagre, olhe para dentro de você neste dia de hoje e fala: Pai, o que eu preciso tirar de mim? Pai, o que eu tenho colocado no lugar do Senhor? Pai, o que tem preenchido o meu coração mais do que tua presença? Pai, limpa. Tira de mim aquilo que não provém do Senhor. Deus, eu quero te servir em espírito e em verdade. Pai, se eu ficar abandonada pelo marido, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos, até mesmo pelo meu pastor, eu não serei abandonada por ti. Eu quero viver para ti, eu quero viver em ti. Fale para o Pai. Você é um milagre. Muitas coisas aconteceram, cooperaram para que você não estivesse hoje vendo esse vídeo. Um espírito do suicídio que queria pegar você, pegar um da tua casa, logo você ia cair em uma depressão. Talvez você ia, devido a essa depressão, você ia definhando, daqui a pouco era você que estava morto, paralisado. Eu vim dizer para você que a morte, ela não prevaleceu contra o nosso Senhor Jesus e ela não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu vim dizer para você que nós não somos só vitoriosos, nós somos mais do que vitoriosos. Mas por quê? Porque nós temos a salvação. E para ter a salvação precisamos andar perante a face do Eterno, deixando para trás já aquilo que não nos impulsiona para frente, já aquilo que não nos ajuda a caminhar para o caminho do qual o Senhor trilhou para nós. Porque muitas vezes queremos que Cristo construa em nós uma nova história, mas estamos carregados de, parecemos um gibi já todo escrito. Onde é que Deus vai escrever? E não apresentamos a Ele essa página em branco, ou seja, o nosso coração totalmente dependente dEle. Tem coisas que parece que é nossa morte, tem coisas que parece que é o fim do nosso relacionamento, da nossa união, da nossa comunhão com a nossa família, da nossa empresa, do nosso ministério, do nosso chamado. Mas eu vim dizer para você que existe um Deus, no qual, numa ocasião, permitiu que um anjo fosse visitar Maria. Anjo não faz nada, mas são enviados do Eterno. E ele, numa conversa com Maria, Maria dizendo para ele conversando, Maria conversando com ele disse: Ei Maria, para Deus nada é impossível. Para Zacarias, ele disse que Deus havia escutado a oração de Zacarias e de sua esposa. Você está entendendo? Isabel tinha sido escutada no tempo de Deus, não era no tempo dela. E até mesmo ele fala que para Deus todas as coisas são possíveis mesmo. Ele deixou claro isso, que Deus ia abrir a madre daquela mulher no tempo dele. Uma certa feita, Ezequias tinha alguns trabalhos. O rei Ezequias mesmo, ele tinha feito algumas coisas, algumas obras. Ele tinha se apresentado na casa do Senhor. Às vezes a gente se apresenta de algumas formas, às vezes a gente ajuda, às vezes a gente ora na casa do Senhor, às vezes a gente restabelece um culto dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em nós mesmos. Ezequias tinha feito tudo isso. Só que numa certa feita, Ezequias adoecera. E essa doença foi para a morte. Isaías, aquele homem no qual ele fala para o Senhor que ele tinha os lábios impuros, habitava no meio de um povo impuro, como é que ele ia ser um canal de bênção nas mãos de Deus? Sabe, Deus mudou a sorte de Isaías.
E depois o Senhor conversando com ele, acho que no capítulo 6, o Senhor vai conversar com ele, e o Senhor, ele vê os céus mesmo, ele vê o trono, sabe? Ele criou uma intimidade com o Pai, e o Senhor disse, eu enviarei quem? E ele disse, envia-me a mim, porque quando somos tocados pelo Pai, nós temos por obrigação de deixar o velho eu, o velho homem para trás. E servir a Deus com retidão. Então Ezequias adoeceu de uma doença na qual levaria ele à morte. Mas ele fez algo que você e eu precisamos fazer. Algo que vai mudar, algo que estava para matar a nossa casa, a nossa família, os nossos planos, nos levar à falência. Ele permitiu, na humildade, que Deus mudasse a sorte dele. Então houve-se uma cura maravilhosa. Maravilhoso é aquilo que Deus vai fazer na tua vida e na tua casa. Quando você pegar e se ajuntar aos planos de Deus, quando você se encaixar nos planos de Deus, não é Deus que vai se encaixar nos teus planos, é você que vai se encaixar nos planos dele. É você que vai endireitar, sabe, o teu pensamento, moldar assim, o teu coração, falar, Espírito Santo, molda, trabalha. Eu não sei o que eu preciso, às vezes eu nem sei, Espírito Santo, o que eu tô carregando, sabe, que pode estar desagradando o Pai, pode estar desagradando até o Filho. Espírito Santo, Jesus foi pra glória, mas ele deixou o Senhor para cuidar de nós. Ele disse que Deus enviaria um que cuidaria da noiva, que a noiva poderia ter aquele descanso, porque saberia que tinha alguém cuidando. É a noiva de Cristo, somos nós. Descanso aonde? Em meio a esta guerra, em meio a esse turbilhão de problema, em meio a doenças, em meio ao pecado querendo nos levar junto com ele. Em meio a isso que o Espírito Santo está a trabalhar no meu e no teu coraçãozinho. Mas para isso a gente precisa permitir que o Espírito Santo entre. Porque o Espírito Santo não é nenhum sem noção, o Espírito Santo não é nenhum sem educação. Ele não é. O Senhor Jesus disse que estou à porta e bato. Quem quiser, você tá entendendo? A gente tem que querer. A mudança, ela só vem no querer. E nós só vivemos grandes coisas quando nós mudamos os nossos velhos hábitos por práticas novas, práticas vindo da palavra de Deus. Não é da boca do homem, como eu sempre falo pros irmãos, eu não estou aqui para massagear ego de ninguém, falar para você, olha, continua do jeito que você tá, que você ganha. Não, você não ganha do jeito que você está, do jeito que o mundo quer que você fique, você não vai ganhar salvação. No grande dia você vai falar pro Senhor, mas eu fiz isso, eu preguei, eu louvei, eu tinha um canal no YouTube, né? Vou falar isso pra Deus. E o Senhor vai falar, afasta de mim, maldito, que eu não te conheço. Por quê? Porque queria ganhar like, queria ganhar visibilidade, queria ganhar aplausos, queria aparecer. Vai aparecer no inferno, porque no céu ninguém aparece não, porque lá é ele que aparece, lá é ele que manda. Você tá entendendo? Pra gente viver um novo de Deus, a gente precisa deixar as velhas práticas. O Senhor Jesus, numa certa feita, disse que não tem como pegar o vinho novo e colocar em odres velhos, porque rompe-se, não aguenta. Ou costurar novo tecido, né? Um novo retalho em um pano velho. Não dá, eu vou pegar um pano novinho e vou costurar ele num pano já todo esgarçado, vai corromper, porque vai rasgar, eu vou ficar sem aquele pano. Porque aquilo que foi costurado não tem estrutura para suportar. Para Deus entregar para mim, para você o que queremos, teremos que mudar as nossas velhas práticas. Teremos que deixar o pecado para trás. Outrora vivíamos pelo pecado, cedíamos o pecado. Agora não, porque agora a gente sabe que Jesus nos quer por inteiro e Jesus decidiu mudar a minha e a tua vida. Então, meu amado, aquilo que não é de Deus para nossa vida, a gente não vai trazer para dentro do nosso cenário. Não vamos. Se alguém decidiu viver no pecado, saiu para viver no pecado, vai viver sozinho. Nós não podemos colocar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, o marido, o filho, o papagaio, o cachorro no lugar. Criou-se hoje uma idolatria por tudo. Eu conheci uma história, soube de uma história que minha mãe tinha um ponto de pregação num lugar e estava marcado o batismo do esposo e da esposa. O esposo chegou em casa numa sexta-feira.
almoçou do serviço, no horário do serviço, depois ele voltaria e ele falou, olha mulher, amanhã eu não vou me batizar. E ela disse, numa sexta-feira, no outro sábado, no outro domingo eu não vou me batizar, na outra semana. E a mulher disse, mas por que você não vai? Ele falou, não, porque eu não tô sentindo que é o momento. Olha só, não tô sentindo que não é o momento de se entregar a Deus? Tudo bem, tá bom, é seu pensamento, né? Ela chegou na igreja e falou pra minha mãe que não ia se batizar também, porque o esposo não ia se batizar. No decorrer da semana, ele chegou em casa, ele almoçou como de costume e ele deitou. Quando ele deitou, que ela foi chamar ele, que era a hora dele retornar para o trabalho, ele já não estava mais em vida. A morte já havia vindo buscar ele, já tinha sido ceifado. Então, meu amado e minha amada, nós não podemos ditar as regras sobre nós, porque nós não sabemos a hora que a nossa senha vai ser chamada. Ele disse que não estava preparado, por quê? Porque queria viver o mundo, e ela também não ia batizar, por quê? Porque o marido não ia, ela colocou o marido no lugar de Deus, ficou sem o marido. Você tá entendendo? Não vamos colocar, não vamos colocar nada no lugar de Deus. Irmãos, ainda que a gente tenha que ganhar a nossa salvação, manter a nossa salvação com um sapato furado, com uma calça furada, se é isso, se algo for nos corromper, então vamos assim. Então o profeta chegou, o profeta Isaías, um profeta messiânico, um profeta que conta que o Messias viria, que o Messias sofreria, que trouxe a verdade para o povo de Israel, alertando aquele povo para que largasse as velhas práticas. Era um homem diferenciado. Naqueles dias, no capítulo 38 de Isaías diz, naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ele a Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ou seja, põe a tua casa, ponha a tua estrutura humana, o teu coração, a tua santidade, prepara os teus filhos, prepara tudo. Passa teu legado para o teu filho, porque você vai morrer. Quem somos nós, irmãos? Não temos controle de nada, não. Arruma tudo, é nossa casa aqui dentro, é nossa família, é nossas pendências, é um perdão que a gente precisa pedir, é um perdão que a gente precisa liberar. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele se humilhou. Ele disse assim, olha só que lindo, e disse, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele disse, pai, lembra dos meus feitos, eu andei com retidão. Só que uma doença veio, e a doença não é falada qual doença. E ele clama ao Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai ouvia a tua oração e via as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Ou seja, ele tinha um tempo para consertar a casa, para consertar a vida, para consertar os filhos, para deixar o legado que o Senhor iria levar. Só que ele clamou a Deus, e Deus então voltou, naquilo que ele havia falado, porque quando a gente clama ao Senhor de todo o coração, aquele que clama ao Senhor com retidão, o Senhor, ele muda estações ao nosso respeito, ele muda decreto ao nosso respeito, ele tem esse poder de fazer. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e essa casa e esta cidade, e defenderei essa cidade. O Senhor então disse para ele que ele aumentaria o tempo de vida ao rei. Porque o rei voltou-se ao Senhor e disse, pai, aplaca de mim, tira de sobre mim. Você entende que quando você tem que pôr, sabe, irmãos, pôr na tua cabeça que você tem a liberdade de contar para o Pai, de pedir, de clamar ao Pai. Não espere que alguém clame ao teu respeito, porque às vezes a notícia que vem aos nossos ouvidos, ela não é boa. Alguém vem e conta sobre alguém que está fazendo algo, sobre alguém que fez algo, sobre alguém que está em um lugar, e isso nos gera, sabe, tristeza, e a gente senta no lugar e começa a murmurar. Ezequias não começou a murmurar, poxa, eu fiz tanta coisa para Deus, Deus não cuidou da minha casa, Deus vai me matar, Deus... Não, ele voltou-se e falou, poxa, pai, eu fiz tantas coisas para o Senhor, eu procurei andar num caminho reto.
Sabe, não tinha saída para ele, porque a palavra de fato estava decretada. Então, aos olhos não tinha. Mas o poder da fé, da oração, fez a mudança. A tua oração, ela tem poder de mudar. No versículo 16 vai dizer assim, ó. O Senhor com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me, faze-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, porque não pode louvar-te na sepultura, nem na morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade o que descem a cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço, Pai, aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, olha que coisa mais linda, pelo que tangendo, eu, os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aí o profeta foi e teve até um direcionamento do pai, olha só. E dissera a Isaías, tome uma pasta de figo e a ponha como um emplasto sobre a chaga e sarará. Aí o profeta diz assim, ó. O Ezequias diz ao profeta, também dissera Ezequias, qual o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Qual o sinal que Deus vai me dar? Que isso tudo aí vai acontecer? Não é isso que a gente fala para Deus? Ô Deus, me dá um sinal. Não é isso? A gente fala, a gente é bobo. Não é isso? Bobo como? Bobo assim, irmão, que eu estou falando. Deus fala tantas coisas sobre nós, ao nosso respeito, e a gente às vezes fica sem saber o que fazer, como fazer e o porquê fazer. E o rei disse, o Senhor deu um sinal para ele, então, que voltasse, ou que seguisse a sombra do céu, se adiantasse ou se retardasse. Claro que se ela adiantasse seria muito fácil. O sol ir, a sombra cobrir lá na frente. Eu quero ver ela voltar. Você entende? Você quer um sinal da parte do Senhor, que o Senhor está aí no meio da tua família. Você entende? Lá no versículo 9 do capítulo 20 de 2 Reis vai dizer, e disse Isaías isso, se será um sinal da parte do Senhor, de certo que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra de 10 graus ou voltará a 10 graus. Então disse Ezequias, é difícil a sombra decline de 10 graus. Não, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra de 10 graus, pelos graus que já tinham declinado no relógio do sol de Acás. Quer dizer, o relógio já tinha ido, a sombra já estava lá na frente, então agora ela vai ter que voltar, esse relógio vai ter que voltar. Você entende? Leia depois o 2 Reis 20, que vai ser complemento lá de Isaías 38, para você entender, porque aqui não dá pra gente explicar tudo. Você entende, irmãos? A oração de Ezequias mudou a sentença. Mudou aquela situação. Deus acrescentou 15 anos na vida dele. Deus falou para o profeta que como ele colocaria uma pasta de figo sobre aquela chaga, ele iria ser curado. Você entende? Tem hora que uma situação, uma palavra, até Deus permite que a palavra venha sobre nós. Mas nós temos o poder de, como filhos, sabe, falar, pai, abre os meus olhos que eu preciso consertar, ou pai, eu tô fazendo isso, pai, eu tô fazendo aquilo, pai, eu tenho ofertado, eu tenho dizimado, eu tenho evangelizado, eu tenho louvado, pai, muitas vezes eu não tenho vontade de ir no culto, mas eu tô indo, sabe, pai, muitas vezes eu não tenho vontade de entrar aqui no vídeo, mas eu tô indo, pai, muitas vezes eu tô ferida, machucada, mas eu tô fazendo. Você entende? Mostrar para o Senhor, pai, certo, eu sou falho, mas eu tenho tentado fazer as tuas coisas. Eu tenho tentado cuidar da tua casa e da tua obra. Eu tenho pelejado para que a minha família seja salva, para que o teu evangelho chegue nos ouvidos dos meus familiares, dos meus amigos. Por onde eu ando, eu tenho pregado as boas novas. Foi isso que ele fez. Ele mostrou as obras feitas pelas mãozinhas dele. Mostre para o Senhor. Fala, pai, eu estou pagando o preço pela libertação da minha casa. Você entende, irmãos? Porque, como eu sempre falo, irmãos, tem coisas que saiu da nossa vida que não adianta pedir para Deus. Não vai voltar. Não vai.
Não vai. Davi, quando Batseba estava em trabalho de parto e estava muito difícil, ele vestiu-se de saco de pano e ele entrou num jejum. E Davi tinha mania de orar e Davi se estendia com a cara no pó mesmo, deitava de bruço mesmo e se estendia. Davi era um menino que rasgava o coração a Deus, embora ele cometeu um pecado. Sabemos. Por mais que a gente seja falha, mas a gente não vai poder ficar nesse negócio que tá matando a gente, que tá servindo de ídolo para nós. Nós precisamos nos retirar. Senão essa doença vai nos matar, este problema vai nos matar. Nós vamos morrer na fé, que é pior ainda. Porque se Deus salvasse a gente, levasse, amém. Mas se a fé morrer em nós, irmãos, a gente fica irredutíveis, a gente já não volta mais para ouvir Deus, a gente não quer. Você pode ver que tem gente que se desvia do Senhor e eles não voltam a ouvir Deus, eles partem, sabe? Porque o coração fica muito sujo. Só que, e Davi ficou buscando. Aí quando alguém veio e disse para ele, rei, não precisa mais orar, não precisa mais clamar ao Deus de Israel, porque o menino morreu. O rei levantou-se, foi barbear-se, foi tomar seu banho, foi comer e vida que continua. É difícil a gente olhar para trás, às vezes, a gente dá aquela espiada para trás e ver que alguma coisa não está no nosso presente. Mas o fato da gente ficar amarrado lá atrás, se lamentando, a gente não vai viver o presente. Se Ezequias entrasse no templo, na casa dele, fosse pro templo e começasse a murmurar, começasse a maldizer, ele não teria ganho mais 15 anos de vida, ele não teria ganhado uma oportunidade. Se você e eu ficarmos presos, talvez ao que não tenha dado certo, talvez uma doença, talvez algo que nos magoou, nós não vamos ter tempo para viver o futuro, porque estamos presos no passado, aí o presente a gente não trabalha. Vamos fazer o certo hoje, vamos buscar hoje. Aquilo que não é de Deus nas nossas vidas, vamos tirar do nosso coração. Ah, irmã, mas dói. Não tem uma frase aí que eu não sei muito bem, mas diz assim, que doa muito, mas doa pela última vez, algo assim, sabe? Que doa, meu pai, doa, esprema muito, mas pra nunca mais doer. É mais ou menos assim. Tem coisas na nossa vida que é melhor que Deus, sabe? Chega e dê um checkmate mesmo, ó, fala, ó, tá assim, ó, você arruma porque é isso. Aí a decisão é a gente. Ou a gente decide se humilhar diante da face do Cordeiro e pedir clemência pra ele, ou a gente vai sentar na beirada do campo e vamos ficar murmurando. Com a murmuração, você sabe o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel ficou tão bitolado, mas tão bitolado olhando para o Egito, que aí o presente deles era só murmuração. Eles não chegaram na Terra Prometida. Dos mais velhos que entraram na Terra Prometida, só foi Josué e Caleb. Os restantes, irmãos, morreram todos. Dos mais velhos só ficaram ele. E de 25 anos para baixo que entrou. De 25 anos para cima morreram todos. Todos ficaram pelo caminho, inclusive Moisés, Arão e Miriam. Você está entendendo? Ur ficou pelo caminho. Todos ficaram pelo caminho. O Senhor disse que ninguém mais entraria. Não entra, irmão. Não entra. Não adianta você e eu querer entrar na terra prometida acometido de mazelas, de pecado, de ressentimentos. Não vamos entrar. Não vamos viver o novo de Deus. Não vamos. Quando Ezequias colocou a cara dele na parede, virou e colocou a cara na parede, ele falou, pai, ó, eu tenho feito isso, eu tenho andado em retidão. Eu voltei a fazer culto na tua casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que essa doença bateu na minha porta, porque todos nós estamos sujeitos a doenças, a mil coisas. Só que a retidão daquele homem permitiu que ele levasse os olhos dele aos céus e clamasse ao Senhor, porque é de lá que vem o socorro. Você está entendendo? É de lá que vem o teu socorro. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo que você tem a mão aberta para a obra, que você tem a mão aberta para quem precisa. Você sempre tem uma palavra de fé. Você tem disposição para pregar. Você tem disposição para orar por alguém, para cuidar de alguém. Deus está vendo. Deus está vendo. Aí esse problema foi e bateu na tua casa. Para quê? Porque você é sujeito a tudo.
Então esse problema bateu na tua porta, aí você tá dizendo assim, agora acabou, pronto, olha só, eu jejuo, eu oro, eu congrego, eu sei, eu sou dizimista, o problema... E aí a gente começa a murmurar, e o vento bateu na minha casa, porque Deus não gosta de mim, Deus... Ezequias não fez isso, ele simplesmente virou, falou, pai, mas... Poxa vida, eu tenho cuidado daquilo que é teu, eu tenho feito aquilo que é teu. Olha só, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor. Chorou Ezequias muitíssimo. Em outras traduções, vai dizer amargamente, aquele homem chorou de soluçar. Aquele homem chorou. Ele não estava jogando no rostinho de Deus, eu sou um servo fiel, justo. Não, ele só disse assim, pai, eu tenho andado com retidão. Sabe, eu tenho procurado fazer aquilo que o Senhor está me mandando. E a doença bateu. Você entende? Ele não estava se pondo para Deus, querendo mostrar para Deus que era injusto o que estava acontecendo. Ele só estava dizendo para o pai, eu tenho andado em retidão no teu caminho, eu tenho cuidado das tuas coisas. Só que algo bateu e não tá bom. Algo tá arrancando alguma coisa de mim. Algo tá levando a minha família para longe de mim. Algo tá arrancando a minha promessa de mim. Alguma coisa tá acontecendo. E ele chorou amargamente. Talvez hoje você já chorou amargamente. Talvez o teu choro hoje realmente foi de alma. Aquele choro que chega a doer tudo por dentro. Aquele choro de que você soluça, aquele choro que quando você olha uma foto da sua família destruída, você fala, pai, essa doença da destruição, do pecado, do adultério, da briga, da contenda, olha o que fez no meu lar, olha o vício, pai, acabou com os meus filhos, acabou com o meu marido, o desemprego, pai, nos levou à falência, estamos vivendo uma miséria, pai. Talvez você está dizendo, pai, nós estamos vivendo que pior do que um cachorro abandonado. Talvez você está dizendo isso. Talvez você está dizendo isso. Pai, eu não tenho comida para dar para os meus filhos. Eu tenho te louvado, eu tenho te servido. Eu estou passando vergonha, pai, enquanto os outros ficam aí debochando da minha crença em ti. Eles estão comendo, estão bebendo, estão pagando conta. Às vezes a gente não fala isso. Olha a prosperidade dos ímpios, pai, eles crescem. Não, nós não vamos olhar, nós não sabemos de onde vem. A gente não sabe se a pessoa conta mentira para ter o que tem. A gente não sabe se a pessoa passa alguém para trás para ter o que tem. A gente não sabe se a pessoa roubou para ter o que tem. Se for assim, a gente não quer. A gente não quer. Mas talvez você falou. Ontem foi domingo, pai, eu tava na tua casa cultuando. Hoje é segunda, eu tô desempregado com a conta. Sabe? Com o carro da energia, carro da água, todo mundo vindo cortar. Os vizinhos, já fiquei até mal falado. É um crente que não sai da prova, não sei para que serve a Deus, porque é isso que as pessoas falam. Elas começam a pontuar todo quanto é tipo de defeito. Só pode estar em pecado. Se isso aconteceu, só pode estar em pecado. Mas Ezequias falou para o Senhor, não, Senhor, eu tenho andado em retidão no teu caminho. Eu não tenho levado as tuas coisas de qualquer jeito, não. Eu não tenho andado na prostituição, na fornicação, no adultério, na mentira, na fofoca. Era isso. Eu não ando roubando, não. Eu ando fazendo o que é justo. Ainda sendo injusto, eu procuro fazer o que é justo. Porque Jesus, numa certa feita, disse para os homens, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos teus filhos. Ou seja, nós somos maus e mesmo assim sabemos praticar boas coisas sendo maus. Porque a luz da palavra foi nos revelada. Então não aceite. Não aceite, talvez o que tinha que vir sobre a tua casa viria em qualquer época, sobre a vida de qualquer pessoa. Mas você pode falar para o pai, afaste de mim esse problema, arranca de mim essa doença, arranca de mim esse desemprego, arranca de mim essa falência, arranca de mim essa miséria, abra as portas, prospere o meu caminho, arranca de mim, pai, essa falta de fé da minha família, do meu coração, porque às vezes nos falta. Pai, a minha família que não entrega a própria vida ao Senhor, que é vida. Eu quero salvação dentro do meu lar. Fala, pai, eu quero salvação. Eu quero o nome da minha família escrito no livro da vida. Porque quando eu for pro céu, eu quero que a minha família vá junto. Vai dizendo pro Senhor, pai, eu tenho plantado, eu tenho ofertado, eu tenho feito voto no nome da minha família, eu tenho feito votos para a restauração do meu casamento, eu tenho feito votos, porque a gente faz, irmão, a gente faz, a gente apresenta nossas ofertas a Deus com nome. Ana apresentou a oferta dela ao altar com nome, ela entregou Samuel, ela disse, se tu me deres um filho varão, eu te entrego, foi um voto e Deus deu. Não deu só mais ele, não, ainda deu mais, abriu a madre dela e ela, ó,
prosperou em termos de filho, ela prosperou, era o que ela queria. A vontade do coração dela, Deus concedeu, porque não era nada de mal. Ela não queria pra passar na cara de Penina, embora ela conta que dava muitos filhos, ó, Deus fechou a madre. Porque Deus é assim, irmão, tem hora que ele vai fechar a situação de alguém que tá zombando, ele fecha, sabe, o poder do inimigo que fica zombando de você. Que fica dizendo aí, eu nem subo no templo todo dia, a minha casa é assim, tenho carro, tenho casa, estão colocando tudo no lugar de Deus. O carro é mais importante, o marido é mais importante, o cachorro é mais importante, o gato é mais importante, o papagaio é mais importante, a roupa é mais importante, e Deus. Você não, você tá colocando Deus em primeiro lugar. Pai, o Senhor é mais importante. Aí depois sim, Senhor, eu me amo, eu amo a minha família, eu quero cuidar da minha família assim como eu cuido de mim. Você colocou Deus em primeiro lugar. Você acha que Deus vai te desamparar nessa situação? Não vai. Fique com essa palavra profética, essa palavra onde Deus está dizendo para você: eu te darei algo, eu te colocarei condições, eu multiplicarei algo na tua vida. Foi multiplicado na vida de Ezequias, mais 15 anos. Eu não sei o que Deus vai multiplicar, porque eu não sei a área que você está pedindo, mas é nessa área que você tem clamado a Deus, é nessa área que Ele vai te atender. Tem muita coisa boa chegando para você, para tua história, para tua família. Somente creia.